gente vai tentar aqui abordar esse assunto de uma maneira simples, de uma maneira direta, sem dificultar, ou com termos muito técnicos, né? Mas para deixar a ideia bem fundamentada, e é claro, fundamentada na palavra de Deus. Por que que nós rechaçamos essa doutrina? E por que que também, Murilo, a gente quer que você explane um pouco sobre isso? Por que que essa doutrina ela se espalhou tão facilmente e rapidamente também no Brasil? A gente pode ver que as origens dela ali pelos anos 60, 70, né? Deve ter chegado no Brasil mais ou menos por essa época também. E em menos de 30, 40 anos aí, né? Ou mais, um pouco mais. Ela praticamente hoje está em todo o território nacional, em todas as correntes teológicas. Não adianta querer dizer que é só pentecostal ou neopentecostal, mas também os reformados e tradicionais, alguns abraçaram também essa ideia. O que tu acha, meu irmão, sobre isso? Pois é, meus irmãos. Então, nós poderíamos dizer que a origem, né, dessa teologia, ela começa, vamos dizer assim, de uma forma bem sucinta. Claro que dá para nós aprofundar mais o assunto, mas vamos colocar como ponto de partida os Estados Unidos, né? Com a ideia, principalmente, aí do pensamento positivo. Então, a crença de que se nós pensarmos de forma positiva, pronunciarmos coisas positivas, nós vamos dessa maneira atrair bênçãos e vamos anular o mal com isso. Então a gente percebe isso, inclusive hoje, no nosso meio, quando a gente fala alguma coisa trágica, que muitas vezes é real, sempre tem aquele crente que diz assim, não diz isso, não diz isso, ai meu Deus, não, né? Não diz isso, tá repreendido. Tem uns crentes meio pagão que até bate na madeira, né? O paganismo para poder anular as maldições, né? Então isso aí vem de uma corrente do novo pensamento, do pensamento esse positivo, que acreditava que a mente ela tinha esse poder. E eu não estou falando de teologia, não estou falando de igreja, estou falando de filosofia mundana mesmo. Essa filosofia ela se iniciou de um pensamento mundano, ideias mundanas. Nós poderíamos dizer Nova Era, nós poderíamos dizer que são realmente ideologias, como é o assunto da nossa revista, tá? Então eu acreditava que a realidade ela pode ser transformada pela crença, pela fala, mas não uma crença em Deus, uma crença no positivo, naquilo que vai dar certo, né? Em coisas que muitas vezes fogem da realidade, mas pensando corretamente, então isso vai dar certo. Então é uma filosofia humana. Porém, no decorrer do tempo, muitos homens cristãos acabaram aderindo a esse pensamento humano, essa ideologia humana, e trazendo para o meio da igreja, adaptando com versículos bíblicos, né? Colocando que a nossa língua tem poder, né? De uma maneira mágica, como que se eu declaro é porque eu vou receber a bênção, colocando como que todo crente ele tem que ser vitorioso, porque Jesus morreu na cruz e venceu o mundo, e o pecado venceu essa questão humana. Então, como Jesus venceu, eu também vou vencer, eu também vou ser rico, eu também vou ser próspero, eu tenho meus direitos. Vou olhar para ele. Pode continuar, meu irmão. Estão ouvindo aí? Tá. Então, eu tenho meus direitos, eu tenho que como é que eles dizem? Eu tenho que reivindicar os meus direitos na presença de Deus, porque eu sou filho, e eu, como filho, eu devo reivindicar meus direitos. Então, essa questão fugindo da realidade, como se o crente não passasse por dificuldade, não passasse pelo mal. E se existe mal na vida do crente, é porque ele não tem fé. Se existe mal na vida do crente, é porque ele está em pecado. Se o crente não é próspero, e lembrando que na visão da teologia da prosperidade, essa visão de ter alguma coisa não é ter uma prosperidade espiritual, mas uma prosperidade financeira, uma prosperidade do ponto de vista humano. Então, se a pessoa não é próspera do ponto de vista humano, a teologia da prosperidade acredita que a pessoa está em pecado, não teve fé suficiente para alcançar aquela bênção. E muitos falseários da palavra, muitos obreiros fraudulentos, inclusive, colocam a culpa na pessoa quando ela diz que não alcançou alguma bênção ou quando fez algum sacrifício, ela não alcançou alguma coisa da parte de Deus. Coloca a culpa no irmão ou na irmã que fez aquele tal do sacrifício, né? Que sempre é um sacrifício financeiro.
Então, nós poderíamos dizer que dessa filosofia ideológica mundana, uma ideologia totalmente carnal, ela foi adaptada para a realidade cristã, com versículos, com questões do ponto de vista de uma nova interpretação da Bíblia, trazendo umas novas lentes de leitura para a Bíblia, e dessa maneira aí, da década de 70, com Kenneth Hagin, entre outros, essa teologia entrou no Brasil, e alguns líderes abraçaram essa teologia, da qual nós podemos elencar algumas, como a mais conhecida de todas é a Universal, né, que nós conhecemos, tem a Mundial do Poder de Deus, e entre outras igrejas consideradas neopentecostais. Mas foi, como é que eu posso dizer, entrou com força no Brasil a partir aí da década de 70, essa ideia vinda dos Estados Unidos. Então, é a partir daí que muitos problemas começam a acontecer no meio evangélico, né? Então já havia muitas heresias, mas aí a coisa começou a aflorar, porque aí nós vamos seguir conversando, vou passar a palavra para o Everton aqui, pastor Pedro, mas daí começou a explodir uma série de problemas no meio evangélico brasileiro. A gente pode considerar isso hoje como um problema sério. Por quê? O que acontece? Quando esses homens eles prometem esse tipo de evangelho para alguém e alguém acredita, e a pessoa faz o que eles pedem, esperando ter essa prosperidade, e ela não vem, aí a decepção é muito grande. E essa pessoa acaba se decepcionando com o evangelho, com a igreja, até mesmo com Deus. Pensando assim, bom, o homem de Deus mandou fazer o sacrifício, mandou fazer o ritual lá. O Vale do Sal, o Vale da Bênção, ou a porta não sei das quantas, tocar trombeta de Jericó, essas besterobas aí que inventaram nas igrejas neopentecostais aí. A pessoa faz, não dá certo, como é de se esperar, não dá certo. E ela fica com raiva de Deus. Como se ela tivesse sido enganada por um homem que representa Deus aqui na terra, que é o seu líder lá, o seu bispo, o seu pastor. Só que ele não sabe que Deus nunca prometeu isso. Deus nunca falou para ele fazer rituais e em troca ele receberia tudo que ele quisesse. Isso daí quem faz é o jeito da lâmpada, né? É ele que, na mitologia lá das Arábias, né? Você encontrava a lâmpada, você esfregava a lâmpada, saía um gênio e fazia 3 pedidos. Pronto, ele voltava para a lâmpada. Meu irmão, o Jesus da Bíblia não é assim. Ele nunca prometeu isso. Aliás, ele falou assim, no mundo tereis aflições. Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. O caminho é estreito, é árduo. O mundo odiarão a vocês. Só coisa desse tipo. É claro que também ele nos prometeu bênçãos e vitórias, ele sempre estará conosco. É óbvio, isso daí tudo certo. Agora esses homens, eles pegam certos textos fora de contexto, como João 10:10, né? Que diz assim... eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí pronto. Na cabeça deles, essa abundância é você ter a conta cheia, é você morar numa mansão, é ter o carro do ano, é ter a mulher mais bonita da cidade. Pronto, isso daí é ter vida em abundância. Só que Jesus nunca falou isso. Esse é o problema. Jesus não prometeu isso. Ter vida abundante não é isso. É uma vida sem fim. Ou seja, a vida eterna, era só isso que ele estava falando. Então é muito fácil, ainda mais num país pobre como o Brasil, esse tipo de ideologia prosperar. É muito fácil. Você promete algo fácil, olha, não precisa ser fiel, não precisa você guardar os mandamentos, é só você vir aqui na minha igreja, fazer o sacrifício que tem que fazer, a fogueira santa, comprar a areia lá de Israel, pegar água aqui do Rio Jordão, o tijolo sagrado, que eu já vi também, isso daí é um absurdo, o tijolo sagrado, consagrado não sei aonde, compre, que aí você vai receber um favor de Deus. Ou seja, a graça é totalmente desconsiderada, né, Murilo? Como se Deus só abençoasse como moeda de troca. Não porque ele gosta, não porque ele ama abençoar as pessoas e o seu povo, mas só como moeda de troca aí é uma distorção muito, muito grave, eu acho, do evangelho, né?
para que nós possamos entender um pouquinho melhor, o que que acontece? Quando o pregador está ali e distorce essa palavra, tira o texto do contexto e coloca outro significado, isso é tudo menos evangelho, isso não é evangelho. Então nós precisamos compreender que essa prosperidade que eles vêm vender, que o nome é isso, ele está vendendo isso lá nos púlpitos das instituições do quais nós falamos aí, ela vem, ganha força, porque tem funcionado, mas tem funcionado muito mais para quem? Para os pregadores ou para os membros? Os membros. O que você tem visto aí durante esse período que vocês têm estado aí, Murilo? Como é que tem funcionado? Quem é que está enriquecendo? Realmente os membros estão ricos e os pastores continuam, vamos dizer assim, numa mediano, com dificuldade? Como é isso? E com certeza fomenta a desilusão, a descrença e a riqueza do líder que prega esse tipo de mensagem. Porque assim, quando a gente observa a prática, os irmãos podem perceber que esses tipos de igreja vivem sempre de campanha. Sai de uma campanha, entra outra campanha. Sai de uma campanha, entra outra campanha. Para eles não basta vir pregar o evangelho puro e simples, como ele é. Tem que fazer campanha para quê? Para ficar vendendo uma falsa esperança para a pessoa. Então vem que nós vamos fazer as 7 quinta-feira das portas abertas. Aí faz 7 quinta-feira das portas abertas, não sei o quê, e faz promessa, e faz não sei o quê. Eu não estou dizendo que é errado fazer campanha, tem muitos irmãos, servos de Deus, que fazem campanha, mas não com o intuito financeiro, entende? É nesse sentido que eu quero dizer. No intuito de arrancar dinheiro das pessoas. Então, fica fazendo 7 quinta-feira de propósito de sacrifício. O sacrifício não é jejuar, orar e ir para o monte, sei lá o que fazer, da espiritual. Mas é pegar e botar o dinheiro no altar, é fazer fogueira, é fazer um propósito e não sei o que mais para Deus abrir a porta, né? E aí faz aquilo, sempre vendendo esperança, uma falsa esperança. Aí termina aquela campanha, entra noutra. As 7 voltas em Jericó. Nós vamos dar a volta em Jericó e as muralhas vão cair. E assim vai, né? Sempre vendendo uma falsa esperança para as pessoas. E as pessoas ficam sempre naquela crença. Só que muitos caem a ficha, né? Cai a ficha. E é nesse momento que o sentimento de desilusão, o sentimento de descrença, o sentimento de engano invade o coração de muitas pessoas e aí gera muitas pessoas tristes com a instituição, né? Eu não digo com a igreja, porque a igreja ela é o corpo de Cristo, santa, imaculada, mas instituições que acabam fazendo uma fraude, acabam trabalhando de forma errada com o povo de Deus e com ovelhas simples. E aí, meus irmãos, afasta as pessoas do evangelho. Não é à toa que hoje aí nós estamos vendo um movimento muito grande chamado desigrejado, de pessoas que creem em Jesus, creem na palavra de Deus, mas elas não querem compromisso com a instituição religiosa. Por qual motivo? Elas não querem porque foram muitas vezes exploradas, abusadas espiritualmente, abusadas financeiramente, entre outras coisas que não convém te dizer aqui. Então gera um trauma e elas não querem se submeter porque foram enganadas por alguns líderes. Então, nós poderíamos dizer que essa teologia, ela trouxe muitos problemas, muita descredibilidade para o meio evangélico, inclusive os ímpios, quando a gente fala que é evangélico, eles já pensam muitas vezes em ladrão, em roubar dinheiro, pastor que se aproveita do povo. Por quê? Porque esse pessoal é o que mais aparece. Muitas vezes não é a maioria são pessoas sérias. A maioria são pessoas de Deus realmente. Só que como o pessoal que mais aparece na mídia, no Instagram, na televisão, nos meios, nas mídias sociais ou convencionais, é o pessoal da teologia da prosperidade, é esse que acaba marcando e acaba trazendo aí difamação para o meio cristão sério, que é o nosso caso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso e, quando necessário for, corrigir com graça, com amor, com sabedoria, mas mostrar que esse não é o melhor caminho. Realmente tem feito com que as pessoas, nessa decepção, não congreguem?
Com certeza, com certeza. Inclusive, existe um movimento agora que é de pessoas decepcionadas com a igreja evangélica, né? Porque, como o Murilo falou, foram enganadas financeiramente, algumas até fisicamente, né? Não vamos entrar em detalhes, e outras psicologicamente, porque eles fazem uma lavagem cerebral. É verdade, a gente tem que falar isso, não tem jeito. Infelizmente, alguns fazem uma lavagem cerebral, ou seja, se você não doar aqui, se você não der certa quantia, Deus não pode te abençoar, não pode dar o que você quer. E aquela pessoa, ela fica constrangida até de não contribuir financeiramente, acaba fazendo, aquilo não acontece e ela fica decepcionada, como um dos best-sellers do nosso querido apologeta Paulo Romero diz, decepcionados com a graça. Comprem esse livro, pessoal. É um best-seller fantástico, é muito bom. Você vai ver lá relatos, naquela época, acho que 1990, alguma coisa, de pessoas já decepcionadas com esse tipo de mensagem. Mas como o Murilo falou, eles são muito espertos, né? Eles sacaram que, como uma empresa precisa de marketing, eles são especialistas em marketing. Eles pegam pessoas que, teoricamente, funcionou essa filosofia, essa doutrina, essa teologia, e colocam elas em evidência. Muitos são contratados, a gente até falou isso aqui com o pastor Glenn um dia desse, e nós no YouTube já tem vários vídeos de pessoas que perceberam essa face e esse engano, né, de pessoas com o mesmo homem, com nomes diferentes, em dias diferentes, receberam bênçãos diferentes depois de ter sacrificado alguma coisa. Ou seja, é enganação pura, né? E eles são muito bons de marketing, esse é o problema, né? Então eles invadiram a TV, os rádios, enquanto que a doutrina ortodoxa, ela se fechou na escola dominical e no culto de doutrina, digamos assim, dia de terça-feira, né? Dia de quarta-feira. Até no domingo, eu vejo uma certa resistência de se pregar doutrina. Não porque o culto da família, não porque vai espantar as pessoas. Meu irmão, se a doutrina espanta, as pessoas não querem conhecer a Cristo de verdade. Porque ele é o autor da doutrina. Foi ele que instituiu essas coisas, né? Então eu acho isso muito estranho. Só pode falar de doutrina ou combater seitas e heresias no dia de terça, dia de quarta no culto de doutrina. Isso é muito esquisito. Enquanto a gente fica retendo os estudos, o combate a essas doutrinas para uma terça-feira, que não vai ninguém, convenhamos, culto de doutrina não vai quase ninguém, no dia de domingo, que tá pai, tá mãe, tá filho, a gente deveria falar sobre isso, não fala sobre outras coisas. E os teólogos da prosperidade, olha, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada eles estão pregando a filosofia e a teologia errada deles. E aí, é uma luta desigual, meu irmão. Não tem como, né, Murilo? Então, Murilo, mudar realmente, trazer a doutrina em vez de trazer na quarta-feira ou na terça-feira, mas trazer para o domingo, o esclarecimento. Mas quem é que tem coragem de fazer isso? Essa é a pergunta para você. O que nós precisamos verdadeiramente de uma reforma de pastores que tenham coragem de esvaziar a igreja? Vamos falar dessa aqui. A situação. Será que nós temos pessoas com coragem para esvaziar suas próprias igrejas, falando a verdade? Com certeza tem homens de Deus que estão mais preocupados em agradar a Deus do que ao homem. Isso aí não há sombra de dúvida. Eu conheço vários que abrem mão do seu bem-estar, abrem mão, inclusive, de uma carreira, entre aspas, vamos dizer assim, carreira pastoral, pela verdade. Então, prefere romper com a denominação que está errada para que ele possa sair e pregar o verdadeiro evangelho. Eu conheço pessoas assim, homens que saíram, perderam o salário por pregar a verdade, abriram mão do seu próprio bem-estar, da sua família, para ser defensor daquilo que de fato a palavra de Deus ensina. Então, com certeza tem, né? Mas, infelizmente, da mesma maneira que as minorias na política, elas parecem que fazem mais barulho do que a maioria, então, no meio religioso também essa teologia neopentecostal, essa teologia da prosperidade, ela parece que, apesar de não ser a maioria, ela faz mais barulho, chama mais atenção.
acaba também aparecendo as coisas mais bizarras, e por aparecer coisas bizarras, então a internet vai para cima, mostra isso, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece nas igrejas, muitas igrejas sérias e verdadeiras. Agora, o problema, meus irmãos, que eu observo, não é quando a igreja, quando a denominação, ela abraça, de fato, a teologia da prosperidade. Mas o problema é quando ela pega coisas sutis da teologia da prosperidade. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Não, vamos colocar a Arca da Aliança aqui na frente aqui para deixar bonita a igreja. Vai ficar bonito. Aí começa. Aí daqui a pouco mais, não, vamos fazer um propósito, né? Deus vai abrir a porta. Então começa a entrar por pequenas coisas. Ou, se não, começa a banalizar a palavra, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Nós que somos pentecostais cremos em profecias e tenho certeza que todos nós poderíamos testemunhar sobre profecia aqui e profecias verdadeiras que se cumpriram da parte de Deus. Agora, nós não podemos vulgarizar e banalizar algo tão sério como é a profecia. Eu profetizo, eu declaro, eu determino, como se a palavra humana tivesse poder para gerar alguma coisa. E nós sabemos que não tem. Então, eu acho que o perigo não é quando algumas denominações abraçam o pacote, mas quando elas pegam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vão adaptando, trazendo algumas questões que não são a verdadeira doutrina. E o que eu observo, meus irmãos? Que dessa maneira nós geramos crentes que são, como é que eu poderia dizer? São crentes que amam o dinheiro. Que amam o dinheiro. Isso, que faltou a palavra correta, é avarento. Crentes avarentos, né? Que estão mais preocupados em receber uma bênção do que de fato ter comunhão com Deus. Então percebam que dificilmente essas igrejas vão focar em santidade. Dificilmente. O tema santidade não é muito falado. É muito falado em tomar propósito, em fazer um sacrifício, em destravar alguma coisa na mente da pessoa que ela precisa romper naquele ano. Eles gostam muito também de slogans anuais, né? Esse é o ano da prosperidade, esse é o ano não sei do que. Nunca chega. Né? E esse ano nunca chega, né? Então o pessoal brinca até que na pandemia era o ano da vitória, não sei o que, foi só desgraça, né? Então assim, não deu certo essa, porque estamos, né, nós vamos andar mediante uma palavra e tal. Tudo bem, eu creio que debaixo da palavra de Deus nós devemos caminhar, e sim, né, no sentido da palavra de Deus, sim. Agora, como se fosse uma palavra profética, como se tivesse uma coisa mística, isso é muito da característica da teologia da prosperidade. E isso forma nos crentes avarentos. Eu estava ouvindo o meu pastor agora no culto de terça-feira, ele falou algo muito legal, eu aprendi algo interessante. Ele disse assim, ó: nós conseguimos perceber a diferença de alguém que ama mais a bênção do que o abençoador quando a pessoa ela faz propósito, ela faz jejum e ela vai para a oração com o objetivo de receber a bênção e de não buscar a presença de Deus. E quando ela termina de receber aquela bênção, ela faz o propósito de novo por outra bênção. E faz o propósito por outra bênção. Ou seja, ela se torna aquele provérbio que diz que como é que fala lá em Provérbios? Que fala que tem duas filhas, dá e dá. Né? Que fala em Provérbios. Sanguessuga. A sanguessuga, ela fala dá e dá. Então, o crente sanguessuga. Vamos fazer uma... Tem muito esse negócio de crente 007, crente... Essas piadinhas que o pessoal faz, né? Crente Raimundo... Nós vamos criar aqui, então, o crente sanguessuga. O que é o crente sanguessuga? É aquele dá, me dá. É o crente Danoninho, né? Me dá, me dá. Fica só na musiquinha do Danoninho. Ele só quer receber. Então, ele busca Deus pela bênção. Recebeu uma bênção, ele quer outra bênção. Recebeu aquela bênção, ele quer outra bênção. Mas o crente que realmente ama a Deus, de fato, ele busca Deus pela presença. Ele busca Deus para se aproximar do Senhor e parecer com Cristo, para viver uma vida em santidade, para realmente ter intimidade com Deus, para ele vencer a ele mesmo. Então, nós sabemos que Deus abençoa, irmãos. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui a oportunidade do testemunho, todos testemunharíamos de provisão de Deus, de bênção de Deus.
Mas, Deus prospera, a gente não crê nisso, né? sim, a gente crê totalmente, Deus faz, com certeza faz. Nós poderíamos testemunhar. Mas a questão é que nós recebemos não porque é o nosso objetivo, mas Deus, por misericórdia, nos concedeu, porque o nosso objetivo está em Deus. Então, eu acredito que isso é muito importante a gente pontuar aqui nesse podcast. Os caras mudaram até o nome do culto. Não é mais culto, é reunião. É reunião. Reunião 8 da manhã, reunião 4 da tarde. Venha buscar a sua bênção, venha receber, venha ofertar para poder receber. Ou seja, a igreja não se reúne, ou a instituição, vamos falar assim, né? Que a igreja, a noiva de Cristo, ela não faz essas coisas. Mas a instituição, ela não se reúne mais para puramente cultuar Deus. Como é de se esperar de um filho de Deus. Não, hoje eu acordei só para cultuar o Senhor, não quero nada. Não, é uma reunião com um objetivo específico. Como se fosse uma reunião empresarial mesmo, é um negócio impressionante. Como os caras conseguiram distorcer o evangelho e atrair uma multidão de pessoas. É claro que a gente sabe que isso já estava profetizado, mas muita gente não enxergar que isso é um erro é uma coisa impressionante, né? Uma coisa de se admirar. Assim, quem foi que prometeu prosperidade e riqueza em troca de adoração? O Satanás. Foi o diabo. Ele falou para Jesus: se tu me adorar e se prostrar, eu te dou todos os reinos da terra. Tu vai ser próspero, vai ser dono disso tudo. Claro que ele estava mentindo. Mas essa mensagem de troca, de adoração por riqueza, não veio de Jesus. Veio do diabo. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, foi ele que criou essa teologia aí, não foi Jesus Cristo. Porque Jesus, primeiro, trabalhou muito. Ele não fugiu do trabalho, meu irmão. Ele poderia muito bem, eu sou Deus, eu vou começar meu ministério com 20 anos. Não, ele cumpriu a função dele de filho, inclusive, de homem, e trabalhou bastante, ajudando o pai dele. Segundo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha onde parar e onde descansar. Terceiro, ele emprestou uma moeda para pagar um tributo a César. Algumas pessoas querem dizer que o ministério de Jesus era um ministério rico, até milionário, simplesmente pelo fato de ter tido um tesoureiro, como se fosse uma empresa. Então, isso daí é uma interpretação muito falha da escritura, né? Enviesada, é o cara que quer tirar dali alguma coisa. Mas a gente vê, a igreja inicialmente primitiva eram pobres, né? A igreja que foi elogiada por Jesus em Apocalipse era pobre. Essa do texto que o irmão leu era rica, mas estava longe de Deus. Ou seja, riqueza de uma instituição não significa que Deus está se agradando daquela instituição. Parece um paradoxo. Porque naturalmente a gente pensa assim, se a instituição está crescendo muito, se ela está bonita, então Deus está no negócio. Mas, se não analisar friamente, né, Murilo? O que eles têm ensinado, como que eles se relacionam com Deus revelado na Bíblia através de Jesus e dos profetas. Aí que a gente vai ver se essa igreja, ou essa instituição, na verdade, ela é ou não verdadeira, né? Quando Jesus veio, ele veio e debateu contra isso. Quer dizer, quem eram que estavam no controle da religião? Eram os sacerdotes, e que estavam no palácio. E Jesus vem e ele está ali contra aquelas pessoas que vão ser o sepulcro caiado, que são as pessoas que estão fora da palavra. Então, todas as vezes que algo é pregado que não tem o espírito de vida, porque a palavra não é só a palavra, é a palavra e o espírito. Se eu pego essa palavra e eu deturpo ela, dando outro sentido, dando um outro entendimento, eu estou fora da palavra, que é espírito e vida. Pois se eu pego só a letra, o que a letra faz? Ela mata, embora aquela letra esteja falando de Jesus, mas ela não está, não tem espírito. O espírito não é o espírito de Deus, mas é o outro espírito. Então nós precisamos ter cuidado. E o grande alerta para
os membros da igreja, é para verificar se o espírito que está atuando naquela palavra é o espírito de Deus ou é o espírito do engano, ou é o espírito da riqueza, Mamon. de Mamon, exatamente, vamos falar disso aí, ou não. É a grande diferença entre o espírito de vida e o espírito de morte.